E agora percebo o sucesso que teve o vosso movimento, a APRA, porque surgindo o APRA num momento específico da vida nacional, mobilizando pensionistas e reformados, num contexto de privação ou de sacrifício ou de esvaziamento de direitos económicos e sociais e culturais, rapidamente se transformou numa realidade nacional, com poder de mobilização, com porta-vozes qualificados. Encontro em todas as vossas reuniões o meu querido amigo Dr. António Pedro Vasconcelos, tem por prefaciadora o Dr. Pacheco Pereira, que é dificílimo de encontrar como prefaciador e para lançamento 2 vezes em Lisboa e Porto do vosso livro. Foi um sucesso o lançamento do livro, o que quer dizer que, primeiro, era uma causa justa, segundo, surgia a vossa iniciativa no momento adequado à satisfação de uma legítima reivindicação social. Eu lembro-me ter dito, quando intervim a propósito do livro, que muitas vezes isto não coincide. Quer dizer, há justas causas e não há porta-vozes para essas justas causas. Há porta-vozes para justas causas e as causas não se encontram no tempo com esses porta-vozes. No caso da nossa doutora Maria do Rosário Gama, não há esse risco, ela encontra sempre no tempo adequado com a causa justa. E lembra-se como é que eu terminei? Eu terminei a minha intervenção, aí há 2 semanas, dizendo: não desmobilizem. Não é uma palavra muito habitual num Presidente da República. Normalmente dizem os Presidentes: desmobilizem. Aqui é não desmobilizem. Não desmobilizem porquê? Porque, embora num contexto completamente diferente, há outras formas de lutar pela mesma causa. E a causa está lá. A causa é a mesma. E que é a causa da defesa dos direitos económicos, sociais e culturais dos cidadãos, ou seja, da defesa da Constituição. E porque é que o Presidente não podia faltar várias vezes? Como guardião da Constituição, era estranho que faltasse a quem quer defender direitos consagrados na Constituição. Dito isto, permitam-me que eu diga brevemente que tiveram a felicidade de reunir aqui hoje um leque excepcional de oradores. À volta de temas fundamentais, mas um leque excepcional de oradores. Se eu bem percebi, o primeiro tema é o tema do sistema de pensões. Tema atualíssimo. Tema atualíssimo porquê? Porque, de um lado, aqueles que trabalharam na antigamente chamada função pública têm, de alguma maneira, um problema pela frente, que é o do futuro da ADSE. E aqueles que foram, e eu fui, e sou funcionário público, agora trabalhador, já não funcionário público, mas trabalhador da função pública, sabem perfeitamente que é um problema complexo. Tem uma vertente financeira, é dela que normalmente se fala, mas tem uma vertente social. E essa vertente social corresponde a direitos, por um lado, e a expectativas jurídicas criadas ao longo da vida, e uma reconversão no sentido da convergência com o sistema de pensões próprio do setor privado, tem questões complicadas de transição. Transição nas tabelas, por um lado, transição no estudo que está a ser feito até ao final de junho para a reforma global da ADSE. E o mero facto de as tabelas entrarem em vigor antes de completar o estudo mostra bem como é uma situação difícil, aquela que qualquer governo tem de enfrentar, mas que também os que são diretamente envolvidos, porque interessados, têm de acompanhar. Mas há mais. O debate sobre o sistema de pensões é um debate recorrente na vida política portuguesa. E é um debate que só ganha em ser feito sem dramatização e sem colorações de natureza demasiado doutrinária ou ideológica. Porquê? Por uma razão muito simples, porque muitas vezes o debate é feito na base logo de pressupostos que eles já são, de alguma maneira, contaminados pelas perspectivas doutrinárias e ideológicas. Isto é, eu lembro-me de, há 30 anos, ouvir dizer que o sistema de segurança social português está à beira da ruptura. E que isso era para daí a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. É verdade que foram tomadas medidas que enfrentaram a chamada questão da sustentabilidade da segurança social. Mas um debate deve ser
baseado em factos. E os factos, numa primeira linha, têm de ser factos despidos de pré-compreensões. Muitos dos defensores da aceleração da reforma do sistema de segurança social tinham uma pré-compreensão que, de alguma maneira, contaminava os factos. Pré-compreensão que era: tem de haver reforma num determinado sentido. E isso decorre da situação fáctica que vivemos. Não era líquido que os factos viessem dar razão no momento em que se fazia essa leitura. E, portanto, o grande pedido a fazer aqui é que os factos sejam apresentados, tanto quanto possível, com a maior objetividade possível, que a reflexão seja uma reflexão sobre os factos, e aí, na reflexão, haverá opções diversas, e há caminhos diferentes, mas que se não queira dramatizar à partida, nem criar à partida condicionamentos relativamente àquela reflexão que deve ser feita com tempo sobre um problema fundamental da vida portuguesa. O segundo tema de que trataram é o do envelhecimento. Eu tenho para mim, ainda no outro dia dizia, num congresso regional sobre o envelhecimento, primeiro, que esta ideia de que o envelhecimento surge só numa determinada altura da vida é já uma posição preconceituosa. Nós envelhecemos desde que nascemos. O processo de envelhecimento é um processo natural e é um processo que se desenrola ao longo da vida. E isto é importantíssimo para responder à segunda questão, que é da justiça intergeracional. Normalmente, quando se fala em justiça intergeracional, fala-se da posição dos mais novos em suspeição relativamente aos mais velhos. Isto é, os mais velhos estão a tomar decisões que vão comprometer a vida dos mais novos e a vida das gerações futuras. É verdade. Agora, também tem de se ver o outro lado da realidade. O outro lado da realidade é que aqueles que são os mais novos serão amanhã pais, avós, bisavós, e, portanto, têm de olhar para a relação intergeracional dos dois lados da realidade, para que não cheguemos ao absurdo a que se chegou na própria vida portuguesa de encontrar grupos de jovens com manifestos dizendo: é preciso rapidamente fazer sair os mais velhos dos lugares que ocupam para que nós possamos também rapidamente, celermente, chegar a esses lugares. Esta visão da realidade é uma visão que é incorreta, que é errada. Chegará quem terá de chegar, de acordo com a sua competência, nas circunstâncias adequadas. Não é o facto de ser mais novo ou mais velho que deve ser argumento para criar, de forma dispensável, uma guerra intergeracional. E a solidariedade intergeracional é uma solidariedade de dois sentidos. Isso é mais fácil de compreender se nós entendermos o envelhecimento como um processo contínuo ao longo da vida. Não se envelhece apenas a partir dos 55, ou dos 60, ou dos 65, ou dos 70, ou dos 75, ou dos 80. Envelhece a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 anos. Dir-se-á, mas há patologias, há problemas na saúde, há problemas na segurança social, há problemas que têm a ver, nomeadamente, com a distinção entre ativos e não ativos, que são mais específicos de determinadas idades. Alguns sim, outros não. No domínio da saúde, há realmente problemas específicos de sociedades envelhecidas, nos cuidados de longa duração, nas doenças crónicas, mas essas doenças crónicas começam cada vez mais cedo. Eu, que fui voluntário de cuidados paliativos, comecei a encontrar cuidados paliativos cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Esta ideia dos cuidados paliativos acompanhavam situações terminais tardias na vida humana não corresponde à realidade. Infelizmente, há patologias que se revelam de forma muito aguda mais cedo. E, portanto, uma serenidade apreciável na análise destas situações é indicada dos dois lados da realidade. É evidente que eu percebo a importância que deram ao tema maus tratos e violência sobre idosos. Porque é uma descoberta dos nossos tempos, e ainda bem, uma realidade que existia,
mas que era escondida, em parte porque se vivia em regime ditatorial, em parte porque se vivia mais tarde num contexto democrático, mas em que a democracia não ia tão longe na garantia dos direitos quanto o desejável. Em que situações de maus tratos, no foro doméstico ou fora dele, eram situações não reveladas, não desvendadas, não acompanhadas, não prevenidas, não objeto de pedagogia, nem de sanção, sendo o caso disso. Essa realidade está a mudar, felizmente, na sociedade portuguesa como noutras, nomeadamente nos últimos 20, 25 anos. Mas ainda há muito caminho por fazer. E há muito caminho por fazer relativamente aos maus-tratos e violência sobre idosos. A violência física e outras formas de violência psicológica. Às vezes decorrentes de condicionamentos institucionais. Certas regras que existem ou não existem. Certos comportamentos por ação ou por omissão podem representar formas de violência, que são tão condenáveis como outras formas de violência sobre outras realidades sociais no quadro de uma comunidade democrática. Democrática e, portanto, livre, mas também solidária. Porque a nossa Constituição, permitam-me que o recorde, não é uma Constituição liberal, é uma Constituição social. E uma Constituição social é aquela que não dissocia a liberdade da solidariedade, da justiça social. Não se contenta com a liberdade, ou com a mera liberdade pessoal, ou liberdade política, ou liberdade participativa. Quer garantir os direitos sociais, económicos e culturais. Que futuro nos espera? Bom, aí, se já havia excelência em todos os oradores, conseguiram confirmá-la através dos dois oradores escolhidos. E do que eu percebi, tocaram dois pontos que me preocupam particularmente, me preocupam como cidadão e como Presidente da República. De um deles falei no outro dia, entre outros temas, no Parlamento Europeu, que é a situação da Europa. A Europa nasceu para ser solidária, senão não tinha nascido. Quando digo Europa, digo na Europa como realidade geográfica, na realidade do conjunto de culturas, mas a realidade a que chamamos hoje União Europeia, para simplificar, que é mais vasta do que a União Europeia, mas que tem um acento tónico na União Europeia. Nasceu para ser solidária, por fim à guerra, construir a paz, aproximar o que era ódio, transformando em colaboração, encontrar vias de colaboração, não apenas económica, mas também social e política, que implica sempre colaboração cultural. Esse caminho foi o caminho dos pais fundadores da Europa. Esse foi o caminho de todos os saltos qualitativos na Europa. Uns mais tecnocráticos, outros mais políticos, uns mais económicos, outros mais sociais. Infelizmente, mais económicos e tecnocráticos do que sociais e políticos. Mas houve saltos qualitativos. E a Europa está numa encruzilhada. Está numa encruzilhada perante ela própria e perante o mundo. Porque a Europa não existe fora do mundo. E a prova que não existe fora do mundo é que, quando considera que está fora do mundo, o mundo bate à porta da Europa. Foi o caso dos refugiados, é o caso das migrações, é o caso dos problemas de segurança, é o caso dos problemas de crescimento, problemas de justiça social interna. O mundo existe. Mas, para além de estar atenta em termos de solidariedade relativamente ao mundo todo, a Europa, ela própria, tem de ser, para consigo mesmo, fiel às suas raízes. Fiel às suas raízes. Eu tenho uma teoria. A teoria é esta. É muito difícil construir-se uma instituição que persegue um ideal se nunca se bateu por esse ideal. Se não é sentido, se não vem de dentro, se é uma pura conveniência, pode até ser adquirido, como nós dizemos no direito, supervenientemente, quer dizer, mais tarde. Há quem se apaixone mais tarde. As paixões não são todas ab início, não é? Mas há quem se apaixone pela Europa depois de ter sido eurocético muito tempo. É legítimo. Agora, é difícil construir-se a Europa sem o fazer com paixão. Fazer com paixão é aderir aos ideais europeus.
aos ideais de liberdade e de solidariedade. Isso é muito difícil, porque fica uma operação plástica, fica um mero somatório político, fica uma realidade económica ou financeira. Não vem de dentro, vem de fora. E esse é um problema da Europa hoje. Eu tentei dizer isso de dentro no Parlamento Europeu. Quer dizer, não é possível construir. E devo confessar que considerei perfeitamente natural que um setor dos deputados olhasse pequeno, minoritário, com grande indiferença, se não rejeição, para aquilo que eu dizia. São aqueles que, precisamente, que não sentem nada relativamente àquilo que eu estava a dizer. Setores radicais anti-europeus que têm primado, em muitos casos, pelo populismo, pela xenofobia, pela distância da realidade, que é a solidariedade ou a justiça social. E, portanto, o apelo que aqui foi feito, por aquilo que percebi, pela senhora professora Maria João Rodrigues, é o apelo que corresponde a esta encruzilhada europeia. É importante discutir a União Económica e Monetária? É. É importante estudar as instituições e aperfeiçoar as instituições políticas? É. E debater se a União Bancária, depende de que União Bancária estamos a falar, mas pode ser. E a União Digital é certamente. E outras realidades. Agora, não é menos importante, pelo contrário, saber que posição toma a Europa em relação aos refugiados. Mas toma uma posição a sério ou é uma pura ficção? Quando diz que sim, é sim ou é nim? É sim, mas... E com que condições? E as condições são de tal maneira que se diz sim a dezenas ou centenas de milhares de pessoas e depois as condições circunscrevem, limitam a centenas de pessoas, não é centenas de milhares de pessoas, ou poucos milhares de pessoas. Isto não é dizer sim, isso é dizer nim. É dizer não por detrás do sim. E essa é uma escolha. Outra escolha, a Europa deve fazê-lo de forma solidária entre si ou é legítimo que haja quem, dentro da Europa, considere que está desvinculado desse esquema de solidariedade. Está desvinculado. Uns têm que ser solidários, outros não. Mas isso é o começo do fim da solidariedade europeia. Não faz sentido. Dir-se é um tema que não é apenas daqueles que estão aqui a discutir problemas que consideram mais próximos. Mentira. É um tema vosso e nosso. É de todos. É um tema de todos. E nesta encruzilhada, a Europa tem adiado a reflexão e, sobretudo, a decisão sobre temas desta natureza. São ingratos? São ingratos. São complexos? São complexos. Avança e para. Avança e para. E às vezes recua. E é muito importante que se defina. Para ser fiel aos seus próprios objetivos, aos seus ideais. Portugal está de consciência tranquila. Não é apenas o governo português, por exemplo, nesta matéria de refugiados. São todas as instituições nacionais. É o que se chama, às vezes eufemisticamente, sociedade civil. Isto é um conjunto de instituições sociais, comunitárias, políticas, que estão de acordo em relação a este ponto. Felizmente. Noutros não estarão, nestes estão de acordo. Reflexão que é fundamental. E a segunda reflexão, por aquilo que percebi, também é fundamental. Nós estamos, à escala mundial, a viver uma revolução científico-tecnológica. E todos os dias negamos essa realidade. Achamos que não, que não existe. Ou melhor, os cientistas dizem que existe. Apontam, aliás, os sinais. Os sinais da ciência, na tecnologia, na economia, na organização social, enfim, nas relações entre comunidades nacionais, infranacionais, regionais, à escala mundial. Isso tem consequências. Tem consequências, por exemplo, no trabalho humano. Tem consequências na saúde. Tem consequências, e por isso as tecnologias da saúde, na comunicação, nas tecnologias da comunicação. Tem consequências na circulação das pessoas,
aí não é na forma da comunicação intelectual, mas da comunicação física, da circulação, e é uma revolução profunda. Como profunda foi a Revolução Industrial. Houve revoluções, ou noutros tempos, a introdução da roda. Disse, não é comparável. Não é comparável, mas é uma revolução. Nada é rigorosamente comparável, as circunstâncias são diversas. E isso tem consequências. E um dos problemas que existe é que as organizações políticas e o próprio direito estão atrasados em relação a essa revolução. Eu, como professor de Direito, sentia isso todos os dias. Nunca, ou quase nunca, o direito antecipa essas transformações. Vai atrasado em relação a elas. O digital transforma-se a ritmo impressionante. Pois a forma de lidar com o digital nas próprias regras vai atrasadíssimo. As organizações políticas das Nações Unidas, até as organizações, até a União Europeia, têm mecanismos e formas de funcionamento que são atrasadas e insuficientes para fazer face a esses problemas. É possível haver uma realidade económica ou financeira que ocorre num determinado momento, ou uma realidade social que ocorre num determinado momento, volto outra vez ao caso dos refugiados, e porque as cimeiras são de tanto em tanto tempo, e porque as reuniões de ministros são de tanto em tanto tempo, e porque, apesar de haver videoconferências e contactos permanentes, e a diplomacia já não ser a diplomacia que era, mas decisões são tomadas muito tempo depois da ocasião em que era fundamental refletir e decidir. E podia ser, não, são tomadas porque há aqui um compasso de espera que é muito salutar para saber como se reage. Não, são tomadas porque a mecânica institucional é uma mecânica de outro tempo. De outro tempo. Bom, vejam como eu me entusiasmei com temas fascinantes, com pena não ter assistido a todo o encontro, mas como vos felicito pela iniciativa da conferência. E vos exorto a continuar o vosso caminho. O contexto é diferente. E porque o contexto é diferente daquele que foi o contexto do nascimento, a forma de agir é diferente. Mas a preocupação é a mesma. A pedagogia é a mesma. E o papel do Presidente da República é o de fomentar estas iniciativas na sociedade. São iniciativas cívicas. A vida política tem nos partidos uma componente fundamental na democracia, mas não se esgota nos partidos. Nem se esgota nos clássicos parceiros económicos e sociais. E é a existência de movimentos cívicos, com o dinamismo do vosso, que serve de acicate aos partidos e aos parceiros económicos e sociais clássicos. Eles mudariam menos ou não mudariam, se pudessem, é a minha experiência, até como vagamente politólogo, não mudariam se a sociedade, se a economia, se os movimentos sociais, se os movimentos cívicos não obrigassem a mudar. E essa é uma responsabilidade vossa. A que esta conferência sucedam mais conferências, mas, sobretudo, que entre conferências não desmobilizem. Não desmobilizem. A sociedade portuguesa precisa de cidadãos mobilizados. O Presidente da República agradece a vossa mobilização.